Então, né, pessoal, ali ó, você tem um problema, né? Então é uma regra de 3 composta porque tem mais do que duas grandezas. Então você lê o problema e descobre que as grandezas são impressoras, né? Panfletos e o tempo ali, minutos, né? Então eu fiz ali as três grandezas, né? O I, o P e o M. Bom, depois que você identifica as três grandezas, você monta, né, uma embaixo da outra, bem certinho. Aí você vai comparar sempre a grandeza que você não conhece com as outras, que nem no caso ali, ó, você não conhece o tempo, né, o M. Então você vai comparar com as impressoras e com os panfletos para ver se são grandezas diretas ou inversas. Então primeiro ali eu fiz a comparação com impressoras e minutos, né? Então você analisa ali, ó. Se você tem menos impressoras para fazer o mesmo trabalho, você vai precisar de mais ou menos tempo. Nesse caso, mais tempo, né? Então, ó, as impressoras diminuíram, você precisa de mais tempo. Então, isso é uma grandeza inversa. Depois, panfletos e minutos. A quantidade de panfletos aumentou de 1.000 para 2.000. Então, você vai precisar de mais ou menos tempo para fazer mais panfletos. Mais tempo também. Então, as duas grandezas aumentam. Então, isso é uma grandeza direta. Então, você descobriu ali que uma é inversa e a outra é direta. Então, agora, na hora de montar a multiplicação, você pega aquelas grandezas que você conhece, que no caso é impressora e panfletos, né? E aí vai montar uma multiplicando a outra. No caso ali da impressora, você vai inverter. Então, ó, perceba que o 3 estava embaixo, ele foi para cima, porque ela é uma grandeza inversa. Na questão do panfleto, não, continua como estava, porque é uma grandeza direta. E isso igual a 30 sobre x, beleza? Feito isso, aí você multiplica ali o 3 por 1.000, que vai dar 3.000, o 6 por 2, que vai dar 12.000. Simplifiquei os zeros ali, né, pessoal? E aí fiquei com 3 sobre 12 igual a 30 sobre x. Aí faço a multiplicação cruzada, né? 3 vezes x, 3x. 12 vezes 30, 360. Aí isolo o x, né? Eu tenho 360 dividido por 3, onde eu descubro, então, que o x é 120, letra C. Ok? Então, a questão 2, né, pessoal? Essa é uma regra de 3 simples, né? Porque só tem duas grandezas, que é empregados e os dias, né? Então, você identifica ali as duas grandezas, né? Empregados e dias. E aí, como é uma regra de 3 simples, você só vai descobrir se ela é direta ou inversa. Então, você vê. Se a quantidade de empregados aumentou de 750 para 1.250, a quantidade de dias que aquelas marmitas que eles tinham comprado vai diminuir, né? Porque vai ter mais gente comendo, então aquela quantidade de marmita vai dar para menos tempo. Então, os empregados aumentaram e os dias vão diminuir. Então, isso é uma grandeza inversa. Ela sendo inversa, você inverte, né? Escolhe uma das grandezas para inverter. Nesse caso, na regra de 3 simples, eu sempre prefiro inverter o x, né? Mas você pode inverter o outro valor sem problema nenhum. Faz a multiplicação cruzada ali, né, pessoal? Então, 1.250 vezes x e 750 vezes 30, que vai dar 22.500. Aí você vai fazer 22.500 dividido por 1.250, onde você vai encontrar 18, né? Então, as marmitas que antes davam para 30 dias, hoje com esse aumento de 500 empregados, vai servir só para 18 dias, ok? Então, letra A, né? E a 3, né, pessoal, é uma regra de 3 compostas, porque tem 3 grandezas, né, que são páginas, linhas e letras, né? Então eu já identifiquei ali, né, as páginas, as linhas e as letras, e aí agora eu vou comparar para ver se elas são grandezas inversas ou diretas. Então veja ali, ó. Se a quantidade de linhas, que era 45, vai diminuir para 30, a quantidade de páginas para eu escrever o mesmo panfleto vai ter que aumentar, porque vai ter menos linhas por páginas, logo eu preciso de mais páginas. Então isso, as linhas diminuem, as páginas aumentam. Então isso é uma grandeza inversa. Vou para a segunda parte. Se a quantidade de letras por página também vai diminuir, então logo as páginas também precisam aumentar. Então também é uma grandeza inversa. Então são as duas inversas, né? Então você percebe ali, ó,
que as linhas que era 45 sobre 30, como é inverso, eu inverti, ficou 30 sobre 45. As letras, como era inverso, eu também inverti, então ficou 40 sobre 80, igual a 9x. Bom, aí ali, pessoal, ó, eu usei o princípio de simplificação de frações, tá? Mas você pode fazer direto, porque você está usando a calculadora, então isso fica tranquilo. Mas eu usei a ideia de simplificação ali, ó. Se eu pegar o 30, ele é divisível por 15, que vai dar 2. E o 45 também é divisível por 15, que vai dar 3. Então, por isso que eu tenho 2/3 ali embaixo, ó. E o 40 e o 80, eles são divisíveis por 40, né? 40 dividido por 40 dá 1, e 80 dividido por 40 dá 2. Então, eu tenho 2/3 vezes 1/2. Pessoal, quando eu não tenho a calculadora, a simplificação facilita o cálculo, né? Fica números bem menores para eu multiplicar. Mas com calculadora, posso multiplicar sem simplificar sem problema nenhum. Então, aí eu fiz 2 vezes 1 que deu 2, 3 vezes 2 que deu 6, né? Onde eu tenho 2/6. Apliquei a regra de 3, né? 2 vezes x, 2x, 6 vezes 9, 54. E 54 dividido por 2, 27. Que é a alternativa correta, letra E, ok? A 4, né, pessoal, identifica as grandezas ali, ó. Eu coloquei P de peso, M de maquete e L de largura, né? Então, peguei ali, primeiro eu comparei o peso com a maquete. Então, se a maquete vai ficar maior, né, de 14 ela vai para 350, logo eu vou precisar de mais fio para fazer, então também vai aumentar. Então, aumenta a maquete, aumenta a quantidade de fio. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Depois, se a largura da maquete se a largura do tecido vai aumentar, logo eu também preciso de mais linha, então também vai ter mais peso, então também é uma grandeza direta. Então, como tudo é direto, né, pessoal, você multiplica tudo como tá. Ali, pessoal, também daria para simplificar, tá? Mas eu fiz direto, eu não fiz a simplificação, porque eu estou usando a calculadora, então aproveitei o embalo, né? Então, 14 vezes 40, 560. 350 vezes 120, 42 mil. Fiz a multiplicação cruzada ali, né? A regrinha de 3. 560 vezes x, 560x. E 42 mil vezes 4, 168 mil. E aí 168 mil dividido por 560 deu 300, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Na 5, né, pessoal, o mesmo esquema das anteriores. Então, as grandezas A de artesã, B de boneca e D de dias, né? Então, montei ali cada uma na sua coluna. E agora eu vou comparar elas para ver se são diretas ou inversas. Então, primeiro a boneca com as artesãs. Se aumenta a quantidade de artesã, a quantidade de boneca também aumenta, a produção vai ser maior, né? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Depois, bonecas e dias. Se eu tenho mais dias trabalhados, logo eu vou conseguir produzir mais bonecas também. Então, aumenta os dias, aumenta a quantidade de boneca produzida. Então, também é uma grandeza direta. Então, novamente, você faz direto, né? Não precisa inverter nada ali. Você está vendo que o 4 continua em cima, o 8 embaixo, o 4 e o 6 o mesmo esquema. Então, vou fazer a resolução disso daí. Poderia simplificar também, tá, pessoal? Mas não simplifiquei. Então, faço 4 vezes 4, que dá 16. 8 vezes 6, que dá 48. Aí aplico a regra de 3, né? 16 vezes x, 16x. 48 vezes 20, 960. 960 dividido por 16, 60, né? Onde a alternativa correta é a letra A. Então ali, né, pessoal, na 6, ó, o D de dias, o O de ovos e o P de pessoas. Essa questão é bem legal, né, pessoal? Porque como é que eu sei que tem 3 pessoas? É que ele fala ali, ó, Dona Lúcia decidiu produzir ovos de chocolate para vender na Páscoa, ela e suas 2 filhas. Então, as 2 filhas mais a Dona Lúcia dá 3. Então, dali que eu encontrei esse 3, tá? E aí depois fala assim, se ela convidar mais 2 pessoas. Então, se elas eram em 3 e convidou mais 2, vira 5 pessoas. Então, tem um esqueminha um pouquinho já no início ali que tem que ficar esperto, senão a gente acaba não conseguindo resolver, né? Bom, então estão ali as 3 grandezas, né? Dias, ovos e pessoas. Aí faço a comparação para ver se elas são diretas ou inversas. Então eu vejo ali, ó, primeiro com os dias e os ovos, né? Sempre lembrando, né, pessoal, compara sempre com aquela que tem o X. Então, se aumentar a quantidade de dias trabalhados, a produção de ovos aumenta. Então, aumenta um lado, aumenta o outro, isso é uma grandeza direta.
Depois, ovos e pessoas. Aumentou a quantidade de pessoas, a produção de ovos também aumenta, né? Então, também é uma grandeza direta. Então, se é direto, faz direto, né? Então, você tem ali 3 vezes 3 e 4 vezes 5, né? Que dá 9 sobre 20. Aí depois eu apliquei a regrinha de 3, né? 9x igual a 20 vezes 90, que dá 1.800. E 1.800 dividido por 9, isso vai dar 200, né? Então, elas vão conseguir produzir 200 ovos, né, pessoal? Alternativa, letra D. E a 7, né, pessoal? As grandezas são homens, dias e horas, dia. Então, eu botei HD ali, né, pessoal, para dar uma diferenciada. Então, eu tenho ali as 3 grandezas, né? Montei cada uma na sua e vou ver se são inversas ou diretas. Bom, vamos lá. Se a quantidade de homens para fazer o trabalho diminui, logo o trabalho vai levar mais tempo, né? Então, ó, diminui os homens, aumenta o tempo. Então, isso é uma grandeza inversa. Depois, se as horas por dia que eu trabalho diminuem, os dias que eu vou ter que trabalhar fazer o mesmo serviço também vai aumentar. Então, um lado diminui, outro aumenta. Isso também é uma grandeza inversa. Então, eu tenho duas grandezas inversas, né, pessoal? Então, eu inverto ali, né, ó. O 2 troca com o 10 e o 6 troca com o 8. E aí faço 2 vezes 6 que dá 12, 10 vezes 8 que dá 80. Aplico a regrinha de 3 ali, né? Vou ter 12x igual a 480. E aí 480 dividido por 12 vai dar 40, que é a resposta correta é a letra B. Ok?